Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Eu saúdo a todos com a santa paz do Senhor, amém? Eis-me aqui para mais um dia de devocional com esse tema tão interessante que é ansiedade. Interessante por um lado, mas triste por outro lado, porque através da ansiedade se abre um leque de outros problemas que vêm junto com ela em nossa vida. Então, minhas irmãs, meus irmãos, hoje eu vou estar falando sobre a origem de nossa ansiedade. Porque tem uma origem. Ninguém é ansioso sem motivo. Isso não existe. A ansiedade, ela vem sempre com um motivo. Ela não vem sozinha. Então, vamos estar falando hoje sobre a origem de toda ansiedade. Amadas, qual será a origem da ansiedade? É algo que criamos dentro de nós? Ou será que é originado de Deus? É importante entender que a ansiedade não é de Deus. Não. Ela não é de Deus. Ele não criou a ansiedade. Então, se Deus não criou a ansiedade, de onde ela vem? Eis a pergunta, amadas. Amadas, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amada, se a pessoa ela tem esse equilíbrio dado pelo Espírito Santo, ela raramente vai ter ansiedade. Ou talvez ela nunca terá ansiedade, mas ela tem que ter o equilíbrio do Espírito Santo. Aí eu te pergunto, será que você tem esse espírito esse equilíbrio do Espírito Santo dentro de você? A palavra dele aqui é clara, quando diz que Deus, ele não deu, jamais daria um espírito covarde. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, meus irmãos, para começar, existem várias coisas na vida que podem causar ansiedade. Algumas coisas angustiantes na vida naturalmente causam ansiedade. São coisas pequenas, coisas muito pequenas, que angustia o ser humano e que é naturalmente a porta de entrada para a ansiedade. Por exemplo, esperar o resultado de um exame médico. Você que talvez se encontre enferma, fez o exame e está esperando o resultado desse exame. Amadas, é naturalmente com a pessoa dessa, ela vai estar o quê? Ela vai estar ansiosa. Porque a ansiedade gera o quê? Medo,
dúvida. Amadas, é um leque que se abre. Então, um exemplo é a pessoa que está enferma, faz um exame e fica aguardando o resultado daquele exame. Ela fica ali com aquela ansiedade dentro. Tem pessoas que ela nem consegue dormir, ansiosa para receber o resultado daquele exame. Ou talvez outro exemplo, amadas, uma pessoa que perde o emprego. Uma pessoa que ela perde o emprego porque é a fonte de renda que ela tinha. Era o emprego. Ela perdeu o emprego. A primeira coisa que vem na mente dela é a ansiedade. Meu Deus, e agora, meu Deus? O que será de mim, meu Deus? O que será do dia da manhã, Senhor? Era a única fonte de renda que eu tinha, meu Pai. É natural, amados. A pessoa, ela sentia ansiedade. Outro exemplo que eu vou dar para vocês aqui é quando ela se separa do seu companheiro, quando há o divórcio, por exemplo. Ela fica ali que só Deus e ela sabe como ela está. Além de ser um luto que ela vai ter que viver, que o divórcio é um luto que a pessoa passa, aí vem aquela ansiedade, meu Deus, será que eu vou ficar o resto da minha vida sozinha? Será que eu vou achar alguém algum dia na minha vida? Meu Deus, quem vai me sustentar, meu Pai? Amados, isso é natural acontecer. Esses são os exemplos, as razões legítimas para se sentir ansioso. O único problema, amadas, é que a ansiedade ela não vem só. Ela traz um estrago grande na vida da pessoa. Mas esses 3 exemplos que eu dei para vocês são razões legítimas para se sentir ansioso. Esperar o resultado de um exame médico, perder o emprego e separar do seu esposo, do seu companheiro. Então, veja só, meus irmãos, o que acontece? Segundo, há várias vezes em que a ansiedade surge de um pensamento errado em nossa mente, quando não cremos totalmente em Deus e em sua palavra. Esses exemplos que eu dei para vocês, de divórcio, de perder o emprego, de resultado de exame, acontece também, amadas, de muitas das vezes, pensamentos errados em nossa mente. Através de pensamentos errados surge um turbilhão de perguntas e a famosa ansiedade, ela está ali. Por que a pessoa, ela se sente, por que ela tem esse sentimento de ansiedade? Por que será que a pessoa, ela sofre por antecipação muitas das vezes? Isso é falta de fé, amadas, desculpa, mas isso é falta de fé. Isso é falta de confiança, de fé, de confiança na palavra do Senhor Jesus. Você sabia que é? Então, os pensamentos errados em nossas mentes, quando não cremos totalmente em Deus e em sua palavra, e não levamos todos os pensamentos cativos em obediência a Cristo. Olha o que está aqui escrito em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O que eu acabei de falar para vocês. Então, veja só. Há vezes, quando a ansiedade surge de alguma coisa que não percebemos,
Tem coisas, às vezes, que te levam à ansiedade, que você nem percebe. Mas é isso mesmo. Podemos nos tornar ansiosos sobre algo e nem mesmo sabemos o que é. Você está ansiosa, mas tem coisas que às vezes você está ansiosa que você não sabe nem dizer o motivo pelo qual você está ansiosa. Mas você está. Minhas irmãs, meus irmãos, houve vezes em minha vida que eu sabia que Deus estava falando diretamente comigo e tentando me mostrar algo. Mas eu não conseguia entender da maneira certa o que era que Ele estava tentando me revelar. Eu não conseguia entender. Eu sabia que tinha algo errado, mas eu não conseguia entender o que Deus queria me revelar. Parecia que quanto mais eu tentava entender a sua vontade, mais eu não entendia. Então, por um curto período de tempo, eu me tornei meio que ansiosa. Eu ficava me perguntando, Senhor, o que está acontecendo, Senhor? O que o Senhor está tentando me dizer? O que está tentando me mostrar, Senhor? Eu não queria perder a vontade de Deus, amadas. E por estar, por mim, estar tão inseguro, enquanto esperava uma ordem do Senhor, eu vou dizer a vocês, não foi fácil. Tem momentos, amadas, que a gente se pega assim. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que lutar contra esses pensamentos ansiosos. Que eu sei que muitas de vocês também passam por isso. Vocês também enfrentam momentos como esse que eu enfrentei. Os mesmos pensamentos ansiosos, eu tenho certeza que você que está me ouvindo enfrenta também quando lida com incertezas. Mas meus irmãos, minhas irmãs, mas eu não deixava a ansiedade habitar dentro de minha vida. E nem você deve deixar a ansiedade habitar dentro de você. Porque tem que haver o controle da situação. Porque se você não tiver o controle, acaba acontecendo um estrago na tua vida. Qualquer que seja a origem da ansiedade, é muito importante lidarmos de frente com ela. Mesmo que a emoção da ansiedade em si não seja um pecado. Ela não deveria durar dentro de nós. Não deveria continuar. Não deveria ter um efeito negativo. Nós devemos estar dispostos a encarar e lidar com os nossos pensamentos e sentimentos ansiosos. Ansiedade é simplesmente uma reação a alguma circunstância ou situação em sua vida. E quando Deus tenta te revelar a verdade sobre aquela circunstância ou situação, essa deve ser sua prioridade. Meus irmãos, quando Deus vê algo em sua vida que precisa de instrução ou correção, você precisa dar a Ele sua total atenção. Caso contrário, você certamente viverá uma vida cheia de ansiedade e dúvida. Existem incontáveis origens para a ansiedade. Qualquer coisa pode causá-la. A emoção em si, ela não é um pecado. Mas deixar de lidar com ela da maneira certa é um pecado.
Então, meus irmãos, minhas irmãs, amanhã veremos algumas razões importantes pelas quais deveríamos lidar com a nossa ansiedade tão cedo quanto ela surge e fazer o nosso melhor para evitá-la completamente. Amém? Que Deus abençoe a todas em nome de Jesus. E se assim Ele permitir, amanhã eu estarei de volta. Tenha um bom dia.